Vamos lá, os ingredientes básicos, né? É a água, o malte de cevada, o lúpulo e a levedura cervejeira. O malte, o que é o malte? A maioria não sabe o que é, né? É, malteação é um processo que você bota o grão para germinar. A hora que ele começa essa germinação, tipo um feijãozinho no algodão, sabe? A hora que ele começa a germinar, é interrompido esse processo, ele é levado para... Ele é seco, né? Então, dependendo do quanto ele é secado, tipo café, ele vai ficar com uma coloração mais escura ou mais clara. Então, tem alguns grãos que podem ser malteados, né? Não é só a cevada, o trigo também pode, o sorgo, até o milho, o arroz também podem ser malteados. Só que o ingrediente principal da cerveja é o malte de cevada mesmo, né? Entendi, então aqui é puro malte, é só cevada. Não, ela pode ser puro malte de trigo, pode ser puro, tá, mas aí tem que estar discriminado no rótulo. Se não for de cevada, tem que estar ali puro malte de trigo, por exemplo, tá? Mas a maioria é de cevada daí, né? A tradicional. E daí como é que começa o processo? É feita a moagem desse malte de cevada, daí ele é misturado com água e ele é levado para uma panela para fazer a mosturação, que chama uma cocção dos grãos, tá? Sim. Aí ele é feito numa temperatura específica, com os mesmos ingredientes. A gente, dependendo da temperatura que você cozinha os grãos, você pode ter uma cerveja com mais corpo ou menos corpo, só mudando a temperatura, tá? Então não dá pra fazer num fogão normal, por exemplo? Dá pra fazer no fogão normal. Daí tem que ter um termômetro ali acompanhando. Tem que ter um termômetro acompanhando, porque é crítica essa parte da temperatura, né? Você tem que... Quando você fala corpo, é o gosto, é o álcool? Não, seria como se fosse a densidade, sabe? Uma cerveja mais pesada... Mais água, menos água, vamos dizer assim? Mais ou menos nesse sentido. Uma cerveja que tem mais açúcar residual, tu sente ela mais densa, mais licorosa, assim, sabe? Aí depende da temperatura que você faz, ela pode ficar com mais ou menos corpo. Tipo, por exemplo, uma Weiss tem mais corpo do que outra. Tu tem uma sensação de corpo maior. Na Weiss, sim. O trigo também tem bastante proteína e acaba ficando mais... Dá uma sensação que é mais pesada mesmo. É pão, né? Como pão. É um pão líquido. Aí, bom, depois dessa cocção, né? Da mostura que a gente fala, é separado daí o grão do líquido, né? Nessa etapa a gente chama o líquido de mosto, que nada mais é que a água com esse açúcar que foi extraído dos grãos. E daí ele é levado para fervura. Na fervura, ele ferve durante aproximadamente 1 hora, e aí que é adicionado o lúpulo. O lúpulo ele vai conferir amargor e aroma para a cerveja. Então, ele é adicionado geralmente em 2 momentos, no início para dar amargor e no final para dar o aroma para a cerveja. Existem vários tipos de lúpulo, e cada um vai conferir O que é o lúpulo? O lúpulo ele é uma trepadeira, tá? É uma árvore, e você usa a florzinha dele. Pô, pior que eu não trouxe aqui uma amostra. Podia ter trazido os ingredientes aqui para mostrar para vocês. Mas aí você usa esse conezinho, essa flor, tá? Para fazer... Isso vocês cultivam ou tem que trazer isso? Não, a maioria é importado, tá? Aqui no Brasil tá começando já o desenvolvimento, o pessoal tá aprendendo a fazer esse cultivo. Mas eu não posso plantar lúpulo em casa, por exemplo? Você pode. Não, roubar a trepadeira da tua avó, né? Vai lá tua avó lá pegar a trepadeira e puxar para fazer com lúpulo. Não, até dá certo. O clima aqui não é o mais favorável, mas dá. Né? Tem gente plantando aqui na Serra Catarinense, só que o problema é que para cervejarias, para você usar esse lúpulo, ele não tem um padrão. Então hoje quando eu vou fazer uma cerveja, por exemplo, a gente pega o laudo técnico do lúpulo para saber para o lote ter o mesmo amargor. Aí eu tenho que fazer um cálculo ali e ajustar a receita para saber, ó, nesse lote para ficar igual ao passado eu vou ter que usar, sei lá, 1 quilo a mais de lúpulo para ele ficar com o mesmo amargor. E quando você faz em casa tem uma variação muito grande, então fica difícil não usar... Não é um lúpulo com pedigree. Isso. O lúpulo, de certa forma, então, é um tipo de tempero que você faz na mistura. Ele é Isso, é tipo um tempero. E ele é um conservante natural. Então, tem lúpulos que ele confere aromas cítricos de frutas, tem lúpulos que ele dá um gosto tipo, mais resinoso, mais parecido a um pinho, assim, sabe? Então, tem mais de 100 variedades. Aí, cada um, dependendo do que você quer para cerveja, você vai escolher a variedade específica. Pra gente recapitular, então. Então, eu pego a cevada e aí eu tenho que fazer o cozimento, entre aspas, desse grão. Isso. E aí, eu tenho cuidado com a temperatura e em algum momento eu adiciono o lúpulo nesse processo. Você ferve e adiciona o lúpulo. Depois... tá, eu fervo o lúpulo, não. O lúpulo vai ser fervido, sim. Tá junto da cevada. A cevada, você cozinha a cevada, ela é removido esses grãos e a casca, porque ela não pode ser fervida, a casca do grão, que senão tem tanino ali, vai dar um amargor ruim. Tá.
Então é removido todo o grão e vai só essa água com esse açúcar extraído do malte que vai ser fervido. Um extrato, vamos dizer Esse extrato, isso aí. A gente chama de mosto. Tá? Aí nesse mosto eu jogo o lúpulo. Nesse mosto você leva a fervura e joga o lúpulo. Aí depois de feita a fervura, durante aproximadamente 1 hora, isso é resfriado. Então são 2 fervuras, uma pra ferver na cevada e outra... É uma só. Primeiro você cozinha é uma temperatura mais baixa, tá. fica em torno de 66 graus, tá? A temperatura você cozinha a cevada. Aí esse mosto, que é essa água com esse extrato do... Daí vai ser fervido. Aí vai ser fervido, é adicionado o lúpulo. Depois de fervido, ele é resfriado até uma temperatura em torno de 20 graus e vai para os tanques de fermentação. Nesses tanques, aí que é adicionado a levedura e daí que a cerveja fica ali durante aproximadamente 30 dias até ela ficar pronta. Então, é o prazo que demora mais ou menos para se produzir uma cerveja, cerca de 30 dias. E onde é que está o processo de fermentação nisso? É nesse... Depois de resfriado esse mosto, que a cerveja vai para aqueles reservatórios, para aqueles tanques, né, que a gente chama de fermentador, ela é adicionada a levedura. Ela pode ser... a gente consegue comprar ela em pó, né, ela vem liofilizada, que chama, como se fosse um pó, vem num pacotinho, ou numa lama, vem tipo num galãozinho assim, uma pasta, uma argilinha ali, líquida, tá? Aí vem a levedura líquida ou então, pó. Desses 30, ele tá convertendo o açúcar em álcool. Isso, aí o que a levedura faz? Ela consome esse açúcar e transforma em álcool e CO2. Porque quando a cerveja vai pro tanque, nada mais é que um xarope ali, né? Um negócio bem açucarado e doce. O gosto não é bom assim. Eu até gosto, sabe? Não, mas não é bom pra tomar. É muito doce, assim. Claro, a gente prova pra conseguir... Mas nem lembra a cerveja, assim. Ainda não lembra. Não, ainda não. Aí depois só que a levedura faz a mágica ali do processo, né? Que é consumir esses açúcares, daí que vai se aproximando do gosto. Então, se eu quero tomar cerveja e fazer a minha própria cerveja, eu tenho que planejar com 30 dias de antecedência. Isso aí. Até mais, que se pensar que tem que comprar os ingredientes, se eles chegarem na tua casa, tem que programar com uns 40 dias. Aí tipo assim, eu não posso, vai ter um churrasco hoje à noite, vou acordar cedinho e fazer cerveja. Não vai dar certo, aí vai ter que comprar. Não vai funcionar. Não vai. E aí depois disso tem que interromper o processo de fermentação? Você vai medindo a densidade que tá. À medida que a levedura vai consumindo esse açúcar, a densidade vai baixando. Chega no momento que estabiliza, que ela vai chegar numa densidade ali que não vai baixar mais. Aí você sabe que a fermentação encerrou ali naquele momento. Ela para sozinha? Ela para sozinha. Não tem nenhum processo de interrupção Não, ela para sozinha e quando você percebe que parou de baixar essa densidade, a gente baixa a temperatura do fermentador. A levedura, a parte de baixo do fermentador é cônica. E daí ela acaba se decantando ali embaixo. Aí a gente vai removendo ela ali por baixo. O açúcar, chega a sobrar açúcar na cerveja? Não? Fica um pouco de açúcar residual. A gente tem uma cerveja que foi recém-lançada, que é a 048 Light, que daí todo o açúcar residual acaba sendo consumido. Então ela acaba ficando uma cerveja sem açúcar. Low carb, é zero carboidrato nossa. A gente manda para análise, ela é zero carboidrato e sem glúten. Então... Nessa aí não tem. É uma novidade essa, né? Eu já estou acompanhando uns 2, 3 anos que eu tenho ouvido falar do pessoal cultivando agora cervejas low carb, né? Que cervejas com muito pouco açúcar. Cerveja light, essa daí é uma novidade. A nossa, acredito que ser a única low carb e sem glúten. O mesmo produto, as duas coisas, né? Claro, existe cerveja sem glúten e existe cerveja zero carbo. Aí a gente juntou os dois em um.